E se o bicho-papão fosse um assassino slasher que pudesse alterar a realidade e ainda te matasse usando o seu pior medo? Pera, eu já vi esse assassino? Pois é, o Fred Krueger já fez isso, mas no filme de hoje a gente vai conhecer o seu primo pobre, brega e anacrônico. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Fique com a gente que está começando a segunda parte da saga Bugman, ou em português, Pesadelo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Na semana passada a gente começou falando um pouco desse mito do bicho-papão e do primeiro filme dessa franquia, e como ele rendeu um dinheirinho. Então, nada como espremer um pouquinho mais ali e ver até onde vai, e assim surgiu o filme 2 e 3, e já dou um spoiler. Ele não vai muito longe. Era de se imaginar. Assim, como vocês podem perceber, eu ainda estou sem cenário, porque eu não tenho dinheiro para fazer o cenário por hora, porque eu acabei de mudar, ainda estou resolvendo coisa. É impressionante como é difícil você se mudar, entregar a casa. Inclusive, vou deixar claro que eu vou colocar no canal vários reviews aqui, tanto dos móveis que eu comprei, quanto do quinto andar. Então, se você não gostar, é só pular o vídeo, mas toda semana a gente continua colocando pelo menos um vídeo de cinema, tá? Se vocês olharem, eu organizei o canal todinho para ficar bonitinho ali as abas. Então, eu vou voltar com coisas que eu já fazia, como jogos. Tem a aba Games, que está muito tempo parada. Tem a aba Reviews, que é onde eu vou colocar esses reviews aí dos produtos. Enfim, vamos começar. Lançado em 2007, dirigido por Jeff Belancourt, roteiro de Brian Sleeve e Eric Kripke, esse filme teve um orçamento de 4,5 milhões e foi lançado direto para home video, ou seja, de 20 milhões do primeiro filme, aqui a gente tem 4,5 milhões. Então, a gente já vai supor que eles vão segurar um pouquinho, fazer algo menor e mais psicológico. Claro que não, bobinhos. Sabe de nada, inocente. Eles querem fazer algo maior, e já vou dizer que não dá certo, porque o faturamento do filme, pensando em dinheiro, em lucro, não chegou a 2 milhões, segundo o MDB. Mas aqui a gente tem os irmãos Henry e Laura, que veem seus pais sendo assassinados brutalmente pelo bicho-papão. E lembra que o orçamento é menor? Eles ignoram isso, é só fazer até as tripinhas ali dos pais do menino saindo, provavelmente para já dar a entender que o tom do filme mudou completamente. De um thriller psicológico, vão passar para um terror slasher. As crianças associam que foi o bicho-papão que matou seus pais. E essa parte é boa, porque não dá detalhe, então você pode acreditar que foi o bicho-papão ou que foi um assassino humano. O que para mim até faz mais sentido. Independente de um ou outro, essas crianças ficam traumatizadas e não conseguem mais dormir, com medo de serem atacadas pelo monstro. O tempo passa e agora vemos Laura, já adulta, e com uma vida muito difícil por conta do seu medo. A tal ponto que ela decide se internar em uma clínica de reabilitação, onde ela descobre que seu irmão já havia feito tratamento e se curou. Olha que legal. E daí você já precisa ter uma suspensão de descrença imensa, porque é um hospital imenso, mas só tem 6 pacientes. E não para aí, temos só 2 médicos. Mas para 6 pacientes é até compreensível. Dr. Mitchell Allen, que é o Dig só. Acho que a gente descobriu onde ele começou seus testes com Jogos Mortais, e a doutora Jessica Ryan, que é a Gabrielle. No filme 1 tinha a Xena, nesse aqui tem a Gabrielle, olha que legal. Um enfermeiro no turno da manhã, que é o Perry, e uma enfermeira no turno da noite, que é a Glória. Acabou os personagens aí desse hospital imenso. É só isso. Mas a gente já percebe uma mudança no subgênero do filme, porque aqui vamos ter um slasher. Então, claro que tem que ter gente para morrer. E foi o que deu para contratar, não é mesmo? Mark tem medo do escuro, Paul tem medo de germes, Alison se corta como uma forma de evitar a dor emocional, Nick tem medo de engordar e Darren tem medo de espaços abertos, do mundo externo, na verdade. E aí, esses são os pacientes do hospital inteiro. Para forçar a barra mais um pouco, é meio difícil entender, mas as portas são trancadas à noite e só o Dr. Alan tem a chave. Então, na hora que ele sai da clínica até a manhã seguinte, não tem como sair do prédio. Mas você não tem uma chave? O Dr. Allen tem uma chave mestra. Então tá me dizendo que a gente tá preso aqui até de manhã quando o Dr. Allen chegar? Oi? E tem tantas coisas erradas no filme. Teoricamente, eles podem usar o telefone para abrir a porta, mas óbvio que antes dos ataques a linha fica muda. Então, seria preciso consertar os computadores que ficam no porão, no subsolo. E é claro que a Laura consegue ligar para o irmão antes das linhas caírem. Só que as pessoas têm celulares. Quando a Laura chega na clínica, é explicado que os celulares serão recolhidos. Então, a menos que estejam quebrados os aparelhos dos pacientes e os médicos não tenham o celular, Seria estranho? ninguém pensa durante um filme de descobrir onde é que guardaram os celulares.
ou o Dr. Alan leva tudo pra casa dele, só pode. Ladrãozinho, seu ladrão! Mas eu penso, tudo bem, a história é ruim, mas o slasher vai agradar os fãs. Mas não sei, se você é fã de slasher e viu o filme, coloca aí nos comentários se você gostou. Particularmente, eu não gostei. Alguns são até interessantes, né, do ponto de vista do slasher, mas é muito viajado de uma maneira geral. A gente vai entender por quê. Deixa pra lá, tá? Não tem muita coisa narrada do filme, né? É isso que acontece. Eles estão presos lá e o assassino vai matando. O que a gente tem ali são as formas de matar, e é só isso que acontece. Você tem que desligar totalmente o cérebro, e mesmo assim eu tenho minhas dúvidas se vai ser legal. Mas vamos lá. Perry entrega um baseado para Mark, que vai para o subsolo fumar. Daí apagam as luzes e ele morre. Como estava escuro, a gente não sabe o que aconteceu, mas depois acha o corpo dele partido ao meio no elevador. E o povo vai acreditar que ele se desesperou, porque ele tem medo do escuro, e tentou passar pelo buraco do elevador, e aí veio o elevador e cortou ele ao meio. Mas é justo, se não tem verba, não mostra. Acho legal isso. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Perry é mandado embora, porque esse roteiro é safadinho, quer que a gente ache que ele é o assassino. O próximo é o Paul. Ele tem misofobia, medo de germes. Então, quando ele vai comer salgadinhos, tem várias baratas dentro. E ele tenta beber água, só que todas as garrafas estão vazias. Então, alguém joga para ele desinfetante e ele bebe e morre. Achei um trabalhoso? Achei. Colocar barata dentro do salgadinho, lacrar depois bonitinho, tirar as águas e lacrar ela de novo? Achei muito trabalhoso, estranho, mas ok. Aceitável. É o que ele faz. Ele sabe o que assusta a gente. Aí agora as coisas vão piorando. A doutora conta pra Laura que ela tinha muito medo de entrar em estado vegetativo. Então, quando ela desce pro porão para ver por que a Glória não tinha voltado, ela encontra a Glória morta e alguém coloca eletricidade no chão, cheio d'água, e ela leva o choque. E a doutora vai morrer com o choque? Claro que não. Ela vai ficar o quê? Em estado catatônico, igual sua mãe. E aqui já começa a forçar a barra, porque que controle preciso da carga elétrica para causar exatamente isso aí na doutora, né? É profissionalismo. Já a Alison foi totalmente amarrada enquanto dormia, e que sono pesado. Mas é a morte mais angustiante para mim. Vários vermes começam a entrar na pele dela, e aí dão para ela um estilete e ela começa a se cortar até morrer. E se tem um ponto positivo, é que como eles têm fobias, a gente aceita as atitudes que eles vão tendo, né? De pegar a navalha e se cortar ao invés de cortar as cordas, e por aí vai. Eu posso aceitar isso, e meu coração continua aberto. Agora, meus amigos, o Darren... O Darren. O assassino usa um instrumento para abrir o peito dele enquanto eles estão em combate. E tira o coração dele. Como é que é? Ele usa a máquina que passa pelo tórax, que é o osso, e tira o coração do cara fora, enquanto eles estão em combate. E a essa altura, nada além do que uma unidade sobrenatural justificaria isso, né? E vai piorar, porque a Nick é amarrada a máquinas gigantes que injetam gordura no corpo dela até ela explodir. Como é que ele conseguiu trazer aquelas máquinas só para isso? Aí é isso, só pode ser uma criatura sobrenatural capaz de alterar a realidade. E essas coisas de matar cada pessoa com seu próprio medo é até legal. O Fred Krueger já fazia isso, mas dentro dos sonhos. Mas lá no final da década de 80 também, naquela fase dele mais piadista, né? Não sei se vocês sabem, mas o Fred ele foi pensado como um assassino frio. Só que há uma mudança de diretor e ele influencia nesse Fred mais comediante, piadista. E é no remake eles tentam retomar esse Fred mais frio e sem nenhum humor. Então esse Boogeyman me parece muito inspirado na Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, mas com um assassino mais sério e sem piadolas. Só que não fica bom porque eu já vi isso sendo feito e melhor. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E me incomoda muito, tanto nesse filme quanto no primeiro, não delimitar o que é a criatura, o que ela pode fazer, e criar uma mitologia dentro dessa trilogia. O fato é que aqui o Boogeyman, ele manipula a realidade, só que não era simplesmente o Boogeyman, era um assassino humano. Quem era? O irmão da Laura. Vejam só, o nosso médico especialista resolveu curar o Henry como? Trancando ele no armário. Mas também... O que a gente vai esperar do John Kramer, né? Aparentemente o Henry melhora, mas era só um truque, ele volta para se vingar de todo mundo, inclusive da irmã. A ideia aqui é que quando o Henry estava trancado no armário, o Boogeyman entra no corpo dele e passa a ser uma personalidade dominante. Porque depois de tudo que a gente viu, só assim, tem que ser alguma coisa sobrenatural. Não dá para achar que foi ele, não tem como. Não vai dar! Todo mundo morre, sobra a Laura. O doutor chega e morre também.
E aí, na perseguição final, a Laura desce no subterrâneo, acha as baratas, os vermes. E o Henry tinha planejado tudo aquilo. E isso que dá ter falta de funcionário, porque tem uma pessoa nas instalações do seu prédio, planeja todo um plano, ninguém desconfia? Agora, o diretor querer justificar barata e vermezinho e esquecer como o cara trouxe um maquinário para injetar gordura em alguém é meio complicado, né? Era melhor ter ficado tudo no domínio da mágica. É verdade. Na luta final, a Laura acredita que venceu, matou o irmão, mas era a doutora, aquela que estava catatônica. Tô falando, o lance é sobrenatural. O Henry sussurra no ouvido dela, coloca a roupa de assassino nela e ela vai em direção a Laura e acaba morrendo durante o embate. Laura é acusada de matar todo mundo, o Henry foge em liberdade. E a gente só vai saber dele em lugar nenhum, ele nem existe mais no filme 3, é isso. Sumiu! Marca o Léo e Miguel do canal, Piuí, para eles verem esse vídeo, que é mais um caso de lista que eles costumam fazer, que é filmes que o mal vence. Ou de filmes ruins também. Lá vem. O mal venceu, mas os investidores não. Esse filme custou 4,5 milhões e faturou menos de 2 milhões, segundo o MDB. Mas ainda assim tivemos o filme 3. E eu nem acharia estranho se esse filme tivesse sido gravado ao mesmo tempo, porque a gente já viu isso acontecer no Mestre dos Desejos, que inclusive é uma série muito legal que está aqui no canal. O filme nem tanto. Depois vai lá curtir, eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostam de Bugman, vai gostar disso. Mas vamos ao filme 3. Tá bom. Lançado em 2008, dirigido por Gary Jones, roteiro de Brian Steve e Eric Kripke. Eric Kripke que é o cara que está em todos os filmes. E eu até queria saber mais da criação desses roteiros, porque se alguém me dissesse que eles pegaram roteiros prontos, que não tinham relação entre si, e adaptaram para virar o Bugman, eu super acreditaria. E se no filme 2 a gente passa por uma casa de reabilitação com 6 pacientes, aqui isso melhora. A gente entra naquele clichê que não necessariamente é ruim de campus estudantil. Ah, lamento, querido. Com a morte do Dr. Alan, O Jigsaw. sua filha Audrey recebe os pertences do seu pai e junto dele o diário onde ele fazia anotações sobre os seus pacientes. E lá a gente descobre que o Dr. Alan percebia que a crença de um paciente no Bugman fazia os outros acreditarem, e isso parecia dar mais força a alguma coisa perversa. Mas que como médico ele não podia comprar essa história. E isso só pioraria tudo, então ele fazia de tudo para dissuadir os pacientes. Uma falsidade, moro? Enquanto ela lê o diário, ela é atacada pelo Bugman, que puxa ela para debaixo da cama. Aí depois disso a gente não sabe o que aconteceu, porque tem um corte ali. Já no campus universitário, somos apresentados a Sarah Morris, aluna de psiquiatria ou psicologia, não lembro, que tem um programa de rádio junto ao Roger Ken, o professor mais velho e orientador da Sarah. Além disso, David, que é o parceiro da Sarah, Lindsay e Jeremy, que são um casal, e o Lucas. Em uma noite qualquer, a Audrey aparece no quarto da Sarah, assustada, falando que o bicho-papão vai pegá-la e a Sarah promete ajudá-la, mas enquanto ela estava lá no seu trabalho, a Audrey é morta, estrangulada, mas não sem antes ligar para o programa da rádio, a Sarah sai correndo para ajudar, e quando ela chega, ela vê o bicho-papão, um monstro ali, matando a Sarah. Só que como a gente sabe que ele manipula a realidade, quando os outros chegam, parece que a Audrey se enforcou com um cinto. Muitas coisas me irritam, mas tem duas que são piores. Primeiro, o ceticismo extremo, porque a Sarah diz que tal ou tal personagem desapareceu, que está ferido, e mesmo que vocês não acreditem que foi o Bugman, ninguém nem cogita ter um assassino humano, um serial killer. E também não vão tirar a prova. Fulano sumiu, Sarah diz que ele está ferido, vão procurar por ele. Perguntar quem viu o cara, não tem câmera de segurança? Sei lá. Meu Deus, Sarah, você tá sangrando. Esse sangue não é meu. Não tem sangue. Isso não aconteceu. Se uma amiga minha chega com essa história, e no caso do David é a namorada dele, no mínimo vou fazer uma investigação para provar que não tem nada a temer ali. Ainda mais depois que 2 amigos aparecem. No primeiro, talvez, mas depois do segundo, me incomoda. Nenhuma preocupação. E o outro ponto é que eles tentam estabelecer que conforme as pessoas acreditam na criatura, ela vai ganhando força. É tipo o filme A Chave Mestra, que é perfeito nesse conceito. O próprio Fred vs Jason vai trabalhar isso. Mas nesse filme fica mal feito, indeciso, porque quando a Lindsay fala, Talvez a Sarah esteja certa. tem um raiozinho, como se a crença dela desse forças para a criatura se materializar e atacá-la. Em gráfico de PlayStation 2 ou até de PlayStation 1. A cena do sangue, misericórdia. Uou, nice graphic! Quando a Sarah pede para o Dr. Kyne acreditar nela, tem um apagãozinho, meio que simbolizando que agora o doutor acredita, mesmo que nada indique nisso, que ele tenha acreditado.
Então essa é a motivação da criatura, ganhar força. Só que ele já está matando gente desde o início do filme. E antes do povo acreditar nele. Então essa motivação não cola para essa criatura. Eu não consigo parar de pensar nisso, cara. Mas depois da morte de Audrey, a Sarah acha o diário do Dr. Alan, tenta mostrar para os amigos e o povo meio que dá a entender que a Sarah é maluca se acreditar no diário. Se acredita naquilo que leu no diário, é maluca igual a ele. A próxima vítima é o Marcos e não tem mais aquela ideia de matar com seu medo. Daquele só mata mesmo. E essa morte é a mais violenta do filme. O difícil é você levar a sério o CGI. Inclusive eu tenho certeza que o Bugman é o primo ou irmão da criatura do filme A Entidade, de 2012. Cala sua boca! Tá aí mais um para a lista da família do Bicho-Papão. Marcos morre, Sarah tem uma visão do Marcos de perigo, mas ninguém acredita nela, né? A conexão neural não é levada a sério. O segundo a ser atacado é o Jeremy. E lembra que o Bugman pode atacar de qualquer lugar? Pois é, aqui é a prova. Porque o Bugman coloca um baú no chão do quarto e quando o Jeremy vai olhar, a criatura puxa ela no baú e ele se quebra. E é isso, né? O Bugman tá criativo mais ou menos. A gente descobre que Sarah já teve um surto no passado, depois da morte da sua mãe. E ela mesmo duvida se não tá tendo outro. Ou estou maluca, ou o bicho-papão existe e agora eu não sei qual dos dois é pior. Só que mais uma vez ela tem uma visão ali, essa conexão neural do Jeremy se arrastando, com seu corpo todo quebrado. Ninguém acredita nela, porque o filme é assim. E aí a gente lembra que no filme 1, por exemplo, o Tim viajava de um lugar para o outro através dos armários, né? O Bugman usava os armários, a cama para se locomover, o que explicava a movimentação da criatura. Só que aqui não, às vezes a Sarah entra no armário, ou acorda embaixo da cama, ou ela só fecha os olhos e está nesse mundo invertido lá do filme. Que é um conceito que poderia ser trabalhado, onde a alma desses jovens ficam presos nesse lugar. O filme 1 pode dar a entender isso, já que o Bugman levava as pessoas para dentro do armário e a gente não via ele matando. Só que não é trabalhado, então é uma ideia jogada fora. Tipo a morte mais escrota do filme. Tem um rapaz que quer colocar câmeras no banheiro das mulheres e eles plantam essa ideia lá no início do filme, lá no início. Uns calouros pervertidos estão instalando webcams nos chuveiros femininos. Depois mostra a Sarah vendo esse garoto planejando colocar as câmeras. Isso é a planta do banheiro feminino? É verdade que você vai instalar uma webcam no banheiro feminino? Se o filme dá tela a esse evento, deve ser importante, né? Vão usar as câmeras para ver o Bugman, ver alguém sendo atacado, não sei, alguma relevância deve ter para isso. Mas é mais uma ideia jogada fora. Ele coloca as câmeras e é atacado pelo Bugman. E morre. E toda essa construção de narrativa é jogada no lixo. Se fosse um jovem sem nome fazendo isso em um momento qualquer do filme, daria no mesmo. Uma perda de tempo. Mentira. Tem uma motivação sim, eu tô sendo injusto. Ele coloca a câmera no banheiro feminino pra mostrar peitinho, porque filme bagaceiro tem que ter peitinho. Ah, bom, então assim sim. Agora eu entendi o porquê dessa cena. A Sarah entende que o Bugman tá ganhando forças, conforme as pessoas vão acreditando nele. Então ela bola um plano maravilhoso para evitar isso. Invade a rádio que ela trabalha e taca o terror, dizendo que o povo tem que sair dali, que é perigoso. Eu não sei, considerando que no dia seguinte os estudantes já tinham que ir embora, porque acabou o ano letivo ali, eu não sei se criar o caos na noite anterior e botar o medo era uma boa ideia. Eu tenho um probleminha. Mas ela deve pensar melhor do que eu. Nisso, a segurança do campus prende a Sarah. Mas ela já tocou o terror. A Lindsay morre enquanto lava a roupa e ela é puxada para dentro da máquina de lavar, na cena de sangue de CGI. E o David, esse gênio, passa a acreditar na Sarah, inclusive liga para ela dizendo que acredita nela, só ignora o aviso da Sarah de sair do campus e fica lá no quarto dela. Sarah, você tinha razão. Estava certa sobre tudo isso. Me desculpa se eu não acreditei. Espera, onde está? No seu quarto. Ainda está no quarto. Sabe aquele meme? Antes de postar a cena do prédio em chamas? Serviria aqui. Antes de dizer que acredita em mim, faça o que eu pedi para você fazer. E as coisas melhoram. A Sarah vai lá buscar o garoto, ele tá olhando para dentro do armário. Isso porque ele já acredita no monstro. Esse menino é um gênio. Eis então quando a Sarah chega, o bicho-papão roqueiro cabeludo e pisca-pisca, mata o David e deixa o corpo no chão, todo ensanguentado. Quando a polícia chega, ela diz que foi ela que cometeu os crimes, para assim evitar que a lenda do bicho-papão se espalhe. E o filme podia acabar ali, ficar no subentendido, ou talvez mostrar a cena da Sarah na cadeia vendo a criatura, dando a entender que vai ter continuação, já que ela sabe que a criatura é real, ela teria essa força com a Sarah.
Mas não, a criatura ainda mata a Sarah e os dois policiais. E como a universidade não deve ter verba para fechar um alojamento, corta para o futuro e as duas calouras falam do que aconteceu no semestre passado e termina com uma das calouras sendo atacada. Então, se eu fosse aconselhar, o ideal é ver cada filme como se não tivesse relação com o próximo. Acreditar que são bichos-papões diferentes, tipo no Mestre dos Desejos. Ao meu ver, é a melhor solução. Melhor ainda, não ver os filmes. Vai assistir a Entidade, é um tempo mais bem aproveitado. Em relação aos rankings dos piores e melhores, é até difícil. Se você curte slasher, sem dúvida o 2 é o melhor para isso. O que não é meu caso. Então eu diria que o melhor é o primeiro, depois o terceiro, porque pelo menos eles tentam criar algo para o universo daquela criatura, e depois o segundo, porque me irrita muito essa clínica com 6 pacientes. Essa ideia que a porta não abre, essa criatura que é meio humana, mas que abre o peito de alguém com a força bruta e materializa máquinas pesadas, então o 2 me incomoda mais. Tá mentindo pra você mesmo! E agora que eu já vi o filme do Stephen King, o The Boogeyman, eu vou dar uma semana de pausa sobre filmes de terror, semana que vem a gente fala de outro filme, e depois, possivelmente, a gente fala desse filme novo, inspirado na obra de Stephen King. Estou pensando ainda, coloca nos comentários os filmes que vocês gostariam de ver aqui, eu posso talvez fazer um vídeo sobre, eu vou lendo os comentários. E se puderem, deixa o like, porque é o seu like, é a sua inscrição que me faz acreditar que esse canal pode se tornar mais e mais real. Ao contrário do Boogeyman, é só a crença nele, no canal, que o torna real e evita que ele desapareça. Merci bien, à la prochaine.